Então, repare bem, o que é que eu advogo? O Brasil precisa celebrar um novo projeto nacional de desenvolvimento. Cada palavra dessa quer dizer um conjunto de valores e de conflitos políticos importantes, mas é preciso estabelecer com clareza. Então, projeto significa objetivos, prazos, quem faz o quê, quanto custa, supervisão, avaliação, controle. Financiamento, prazo. Prazo eu já falei. Então, o que é que nós precisamos fazer aqui no Brasil? E eu acho que tem coisas assim. Então, tem uma agenda do século XIX. O Brasil não pode mais adiar a fundação entre nós de uma burocracia profissional, para empoderar o Estado brasileiro manualizadamente, com um orçamento discriminado de recursos humanos, que manualize os procedimentos, que estabeleça virtude pelo bom trato que se faça ao conjunto da sociedade, nos diversos pontos de interação. Enfim, então, a tarefa para todo lado. Porém, para a gente ter clareza e procurar imitar a brilhante síntese do governador, eu acho que esse projeto tem que anunciar um objetivo nacional, deve ser, para que estabeleçamos uma hegemonia moral e intelectual, deve ser superar a miséria e superar a desigualdade. Então, o objetivo nacional permanente do Brasil deve ser enfrentar a miséria e superar a desigualdade. Isso já divide o Brasil com uma metodologia mais razoável, porque, não duvidem, tem muita gente que acha que essa questão da desigualdade é uma fatalidade e outros há que pouco estão ligando. Mas nós somos maioria. Os valores dominantes no Brasil podem ser coesionados ao redor de uma clareza de que o objetivo nacional permanente é enfrentar a miséria e superar a desigualdade. Em que ambiente se supera melhormente a desigualdade? Você tem dois ambientes. A economia estagnada, você tem que fazer uma sanguinolenta luta política para tomar daqui e levar para acolá. Esses são os momentos de maior tensão, de maior ruptura, em que você tenta distribuir renda com a renda estagnada. É muitas vezes mais difícil. Portanto, eu advogo que nós precisamos decidir crescer. E aí alguém, especialmente em ambiente de economistas, pode dizer assim, mas é assim, é voluntarista e tal? Não, não é voluntarista. Mas o Brasil hoje, desde uma certa madrugada de 1999, o crescimento econômico é uma consequência, é um efeito colateral desejável, porém improvável, dada a trempe de economia política que tenta, pela única vez na história da humanidade, colocar a gestão da macroeconomia e da economia política brasileira num certo piloto automático, imune aos políticos, né? Que é câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação. Se a trempe for essa, esqueçam o crescimento. Não tem crescimento. Por quê? Porque quando a gente cresce, tem a doença holandesa. Desgraçadamente, nossa agropecuária, nossa mineração, melhora um pouquinho de preço, elas faturam pesados superávites. E ao faturarem pesados superávites na conta com o estrangeiro, elas valorizam o real e destrói a competitividade sistêmica da indústria. Em 1980, o Brasil tinha 33% do seu produto industrial tirado da indústria. Por que a indústria? E eu vou já voltar a ela. Porque a indústria é que agrega valor, é que paga melhores salários, a indústria é que paga melhores impostos. E o nosso modo moderno de vida tem muito a ver com serviços pós-industriais, mas ainda temos uma agenda do século XX que é uma indústria. Hoje, a proporção da indústria nacional brasileira no PIB caiu a irrisórios 8%. É o valor que nós tínhamos em 1910. E minério de ferro, produtos de baixo valor agregado, do agrobusiness, não pagam a conta do desenvolvimento industrial. Essa conta não fecha, pela desigualdade de valor agregado, pura e simplesmente. Então, você tem que ter clareza disso, e aí crescer a economia é uma decisão que nós temos que tomar e, honestamente, dizer o seguinte, que ao tomarmos a decisão de que vamos crescer, daí resultarão tensões, contradições, custos, ameaças e oportunidades. E há que se ajuizá-las todas e tal, e eu estou muito convencido de que as pistas estão dadas. Qual é o caminho desse crescimento? Estruturalmente, lá no fundo, nós precisamos entrar numa dinâmica que replique as premissas do êxito civilizatório global. Isso é meu esforço acadêmico fora do Brasil, foi tentar, por detrás da Babel de instituições, de línguas, de histórias do mundo,
se haveria um padrão, um standard, que explicasse o sucesso, o êxito civilizatório na história da humanidade, na geografia contemporânea do planeta, e, se não houvesse, né, cada um estaria muito solitariamente. E eu, comovidamente, me convenci, ao longo desse esforço acadêmico, de que a premissa do êxito civilizatório é a ocorrência simultânea de 3 elementos. Cada língua, cada cultura, cada institucionalidade é própria, mas o padrão é o seguinte: formação bruta de capital doméstico elevada, ou seja, o que sustenta desenvolvimento é o capital que se faz em casa. Segundo, convergência estratégica entre um governo empoderado, o Estado empoderado, empreendedores convergentes com o consenso ou com a hegemonia desenvolvimentista e um pensamento acadêmico convergente para produzir as respostas técnico-científicas para esse desafio. Essa é a premissa, e nós, ao contrário do mito neoliberal, o nível de formação bruta de capital de um país não é consequência fatalista do acaso. É consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. Só ela faz, bem feito ou mal feito, e tem a ver, no caso brasileiro, com um sistema tributário mais progressivo, com um sistema previdenciário de capitalização público, sob controle dos trabalhadores, ainda que já administrado por carreiras de Estado, etc., etc., são desenhos, mas isto é a tarefa de fundo. A virada é por uma retomada do processo industrial. E aí, se aqueles 3 elementos impeditivos da virada do Brasil são verdade, nós precisamos fazer alguma coisa que consolide o passivo empresarial privado. Por exemplo, acordo de leniência já na primeira semana do próximo governo, para ensinar o povo brasileiro que quem faz pecado ou quem faz crime é gente. Empresa não faz crime nem pecado. Ninguém pode destruir, como você acabou de mencionar, uma base tecnológica, uma base técnica, uma base de equipamentos, uma estrutura, e começar a gerar passivo externo líquido em setores onde nós temos protagonismo global. Agora o seu Pedro Parente contratou, por carta convite, 17 empresas estrangeiras de engenharia pesada, a pretexto canalha de moralismo, que as empresas brasileiras estão enroladas todas em escândalo e tal. Eu, que sou um chato e conheço o mundo, razoavelmente, fui pesquisar. Ora, as 17, para azar do seu Pedro Parente, todas as 17 enroladas em algum tipo de escândalo, ou mais de um nos seus respectivos países. Então, ele espanca as empresas, tudo toco, tudo propina, esse bando de vagabundo. Eu lembro aqui, esquenta a cabeça, tudo toco. A pretexto moralista, que é o pior tipo de coisa que existe num país. Então, consolidar o passivo das empresas, eu estou propondo a gente tirar 50 bilhões de dólares, se for tanto, não precisa talvez tanto, das reservas cambiais que estão exorbitantemente altas desnecessariamente, há um custo pesado para a sociedade brasileira, não cabe aqui explicar isso agora, mas tirar 50 bilhões de dólares e criar um fundo soberano, ou hospedar no banco do BRICS, que eu estou indo visitar agora, e criar um fundo de crédito contra garantias reais e planos de investimento e retenção e geração de emprego na linha da reindustrialização do país. Então, seria a primeira grande questão, que o trade-off aqui é o seguinte: eu vou trocar dívida interna estrangulada no juro e na exiguidade do prazo por dívida externa com prazos e custos negativos, ou pelo menos mínimos, por conta do momento, da janela de ouro que o Brasil está desprezando, em que a humanidade faz 8 anos que pratica juros negativos e nós aqui com o juro mais exorbitante do planeta, sem nenhuma explicação, a não ser transferir renda de quem produz e trabalha para os 10 mil barões do rentismo brasileiro. Segundo, entrar numa dinâmica de consertar a poupança pública. E aí você tem 1 milhão de exemplos. O Maranhão, como é que se explica que o Maranhão está sólido e São Paulo em líquido? Como é que se explica que o Ceará tem a situação fiscal absolutamente sadia e Minas Gerais esteja ilíquida? Percebe? E aí é preciso valorizar isso. E aí uma das questões que tem que ser feita é consolidar o passivo dos estados, mediante uma coisa de equidade. Ou seja, eu não posso beneficiar estados em detrimento daqueles que fizeram o sacrifício e que fizeram o ajuste. Mas, para retomar o investimento, eu vou fazer um prêmio aos estados para incrementar a sua taxa de investimento, na proporção do que eu vou consolidar o passivo dos estados, não é? Mediante um conjunto de médio e longo prazo de providências. Mas eu cansei de dizer isso para a presidenta Dilma, porque isso também é essencial para o desenho institucional da relação presidente-Congresso Nacional. Bom, mas consertar as finanças, nós vamos ter que pôr em perspectiva algumas coisas inadiáveis. E o Flávio Dino, gênio como de novo matou uma charada. Quer dizer, nós chegamos ao poder, liderados pelo PT,
na ilusão de que nós íamos ganhar o mercado financeiro, o Roberto, o João, o Zé Disseu chamasse o João, eu falo com o João. Eu falo com o João, digo, ô Zé Disseu, quem é esse João? Eu disse, o João Roberto. Eu disse, tu já está chamando o homem de João, rapaz. Entendeu? Chegou tudo novo rico, achando que o céu era perto e tal, não sei o quê, e deu nisso daí. Nós precisamos resolver essa questão, né, de que tipo de modelo tributário nós queremos. Só 2 países do mundo, o Brasil e a Letônia, não cobram imposto sobre lucros e dividendos. Só 2. Qual é a explicação para isso? O Brasil, o Ceará, cobra 8% de imposto sobre heranças. O Rio de Janeiro, quebrado, cobra 4%. Aqui, 7,5%. Não tem milagre. Quem é que deve contribuir mais? Não é? E você faz faixas de isenção. Então, você tem esses 2 movimentos. Não é? E eu advogo que você crie uma CPMF com alíquota de 0,38 para partilhar 0,20 para a União e 0,18 com estados e municípios, vinculados à tendência declinante das suas dívidas, que é para poder ir liberando os recursos próprios dos estados para os seus investimentos e a União Nacional assumir que ela é a grande responsável por esse colapso financeiro por causa da taxa de juros. Enfim, um conjunto de providências concretas, práticas, para resolver a questão da elevação da poupança pública e da taxa de investimento. E, por fim, o processo de reindustrialização do país, por blocos, ao invés de eleger arbitrariamente, fisiologicamente, mediante propina, favorecimentos inexplicáveis, você tem 4 grandes blocos que saltam aos olhos, porque o dinheiro já está sendo gasto, porque o hiato tecnológico não é tão grave, salvo num dos 4, e porque você tem, vamos dizer, um mercado doméstico relevante, sob o ponto de vista global, que dá uma escala de partida bem razoável, que tem que ser complementada por uma atitude de política externa. Quais são os 4 blocos? Petróleo e gás. Fica flagrante, bom, o Maranhão sabe bem que esse debate está aqui, mas o Brasil não sabe. Qual é a razão do Brasil exportar petróleo bruto e não verticalizar 100% do seu refino e depois partir para a agregação de valor na petroquímica, com polímeros, novos materiais, etc., etc., por um conjunto absolutamente inovador de incubadora de empresa, de venture capital, que a gente fala em inglês, não é por pedantismo, é porque nem sequer o correspondente tem, que é esse tipo de capital que financia o jovem empreendedor, inovador, egresso da universidade, incubadora de empresa, para você ir formando uma nova burguesia nacional a partir da juventude brasileira, porque, vamos dizer, que restaura a coisa. Então, o complexo industrial da saúde. Sabe quanto a União Federal vai gastar? E não se tem o dado somando o resto, privado, estados e municípios. Deve ser o triplo. Mas a União Federal, que o dado é transparente, vai pagar 17 bilhões de dólares no complexo industrial da saúde, gerando emprego na Europa, na China, e renda lá. Ou seja, o dinheiro já está sendo gasto. Tecnologicamente, 70%, 80% disso está com patente vencida. Que você cria um Instituto de Engenharia Reversa em Codó, em Imperatriz, abre os pacotes tecnológicos sem violar nenhuma lei de propriedade intelectual, cria os perfis e entra na dinâmica de incubadora de empresa, porque o financiamento está dado pela compra governamental, que será muito mais eficiente na medida em que eu não vou trazer um fármaco, uma prótese da Alemanha para vender aqui, para aplicar em Codó, no Maranhão, vou fabricar perto. Enfim, com arranjos produtivos locais, que eles chamam clusters, etc., etc., que são vivências que eu pratiquei muito no Ceará. O terceiro complexo industrial é do agronegócio. Qual é a explicação para 40% dos custos de produção da agricultura e pecuária mais agressivamente competitiva do mundo serem importados? Tirante pequeníssimas fábricas de fertilizante da Petrobras, nós não temos nem fertilizante, nem agrotóxico, nem implementos agrícolas, nenhuma fábrica brasileira. Qual é a explicação para isso? Nós já estamos gastando dinheiro. Por que o governo federal não pode, reunindo com os estados, chamar os grandes agricultores do Brasil, e não precisa ser público, estatal, não, pode ser privado. Faz um arranjo produtivo, você acumula ali crédito, renúncia fiscal, vantagens locacionais, o BNDES, enfim, eu sei fazer, né? A gente sabe fazer isso. E, por fim, o complexo industrial da defesa. Aqui é mais sensível um pouco, mas também é inadiável, porque se você quer ter um projeto nacional, você tem que ter capacidade dissuasória internacionalmente. Não temos vontade de brigar com ninguém. Mas ainda anteontem eu ouvi com meus próprios ouvidos e meus olhos na televisão,
o atual presidente dos Estados Unidos dizer que cogita entre suas opções para tratar o problema da Venezuela de uma opção militar. Espera aí, que história é essa? Percebe? Século XXI, bota na cabeça e tal. A gente não quer brigar com ninguém, mas a gente tem que ter capacidade dissuasória, sem o que não existe projeto nacional. Então, o Complexo Industrial de Defesa do Brasil é patético. Nós estamos gastando bilhões de dólares, fazemos as comunicações militares por satélites estrangeiros. A mira dos nossos navios e aviões é feita pelo GPS americano. A gente ri para não chorar. Não é? E isso aqui nós já estamos gastando a grana. Para bem dizer, nós abafamos um escândalo no finzinho do governo Dilma, do primeiro, porque houve uma concorrência e a China ganhou a concorrência para fornecer os uniformes do Exército Brasileiro. O rudimento tecnológico da farda, do uniforme, nós, por escala e financiamento, perdemos a competição. Então, evidentemente, e aí já é uma montanha de dinheiro que já estamos gastando e não é optativo não gastar. É preciso fazer, né, verticalizar. E aqui você tem que discutir, que é uma política externa, e com isso eu termino, de um alinhamento que não nos obriga a brigar com ninguém, nem sair da nossa amizade pan-americana, etc., nada. Mas o BRICS, que foi um começo que nós fizemos, e uma das razões do golpe é derrubar, tirar o Brasil disso, no BRICS estão as 3 grandes questões que o Brasil precisa, internacionalmente, para desarmar as interdições que hoje nos impediriam de processar um projeto dessa natureza. Primeiro, um regime de preferências comerciais, são 3 bilhões de consumidores nessa área, e você tem condição, se deixar, a China quer fazer do Brasil um quintal para produzir coisa básica para eles. Mas é tão essencial o Brasil para a China que há um ambiente para se discutir, né, um regime de preferências comerciais nos complexos industriais que nós vamos avançar. Transferências tecnológicas sensíveis, aí nesse bloco, na Índia, na China e na Rússia especialmente, todas as tecnologias sensíveis de propulsão nuclear, de satélite, de microeletrônica que o Brasil precisa estão disponíveis, podem ser trocadas numa relação madura. E, por fim, um financiamento rebelde a Bretton Woods, a Fundo Monetário Internacional, que é o banco do BRICS, que eu também vou visitar agora nessa visita que eles me convidaram para fazer. Enfim, com este desenho, o Brasil reverte expectativas e nós começamos a produzir aquilo que nós produzimos, né? Na década de 50, o Brasil se achou e tudo dava certo. Não foi só o processo extraordinário de industrialização, mas o Brasil, ao se reconhecer capaz de superar essas interdições, gerou a Bossa Nova, foi bicampeão internacional, né, de futebol, em 58 e 62. O Brasil gerou o cinema novo, enfim, e tudo está aí. Por que nós agora, com muito mais potencialidade, não seremos capazes de fazer um novo surto de desenvolvimento para o Brasil? Depende da gente, é o que eu penso.